Boa noite, muito boa noite, caras munícipes, caros munícipes. É com imensa satisfação que a gente vai receber hoje na nossa live uma ilustre convidada, a professora Vanessa Poitena, uma temática para lá de gostosa, uma temática muito interessante. Então, para quem está assistindo aqui a nossa live pela primeira vez, a ideia da criação desse projeto Munícipes surgiu da conversa com os colegas e os amigos que se encontram em Itanhaém, que discutem temáticas ligadas ao mundo da cultura, ao mundo das artes, ao mundo da educação, digamos, inviabilizados os encontros presenciais por conta da pandemia, nós fomos impulsionados para criar uma maneira de viabilizar nossa articulação. E o projeto aí já vai para o seu primeiro mês, né, de realização, já estamos no segundo. É fantástico o número de pessoas, de colegas que a gente consegue encontrar, que a gente se vê só de vez em quando, né? Às vezes ali na prainha, no Praião, no Cibratel, na Praia do Sonho, ou por Itanhaém, e nunca consegue conversar, inclusive, sobre as contribuições, sobre as reflexões, e o espaço tem gerado essa possibilidade, né, de trazer aquilo que tem sido feito, trazer para o município, né? E a ideia central do Munícipes é essa, né? Trazer as ideias do nível macro de contribuição com a cultura para ser pensadas no contexto de onde acontecem as relações vitais, as relações que na Grécia se chamavam as relações políticas, porque eram as relações que caracterizavam o exercício da cidadania. Bom, então as pessoas estão se conectando, já agradeço aí a participação de todos que já estão mandando boa noite e tal. No decorrer a gente vai interagindo com as pessoas que estão assistindo. E a nossa temática de hoje, então, é a paisagem de arrasto e o campo ampliado da fotografia, né, que é o projeto de pesquisa da nossa querida professora Vanessa Poitena, que é professora de artes da Faculdade Santa Marcelina. Então, na nossa dinâmica, eu vou fazer uma apresentação breve da biografia da professora Vanessa Poitena, até porque faz parte da nossa ideia, do nosso projeto, juntar as biografias de todos que estão contribuindo, né? Eu já aproveito para anunciar que as pessoas vão se conectando, nós já temos uma agenda para o próximo mês, então na semana que vem, na quinta-feira, a gente tem uma live com um grande expoente do esporte, nacional, mas também itanhaense, que é o Wagner Pupo, e na continuação nós teremos outras lives muito interessantes, nós teremos uma live sobre o mundo à mesa, né, trataremos de gastronomia com o nosso querido Fábio Bekele, depois nós vamos queimar essas calorias, nós faremos uma live com o nosso querido Dalton Miller, que tem uma tese sobre fisiologia do exercício, vai poder nos ajudar a controlar o nosso peso e corrigir, né, os esforços incorretos que nós estamos fazendo. Depois, vamos discutir também um pouco de responsabilidade social organizacional com uma grande gestora de uma empresa em São Paulo, Eliane Santos, que também é de Itanhaém. E depois a gente vai encontrar o Superman, né, o Og Silva Júnior, que é um dos simuladores do pessoal que faz teatro. E fechando o mês de setembro, nós discutiremos um pouco de literatura angolana, né, com
a, a Lígia Micas, que fez uma dissertação de mestrado sobre a literatura angolana do final do século passado, do pós-guerra. Então, assim, eu acho que o projeto, ele conseguiu juntar, criar, unificar essas várias trajetórias, né, que foram de produção de trabalhos isolados, solitários, árduos, e aqui a gente tem um momento que é muito mais de encontro, descontração e de troca, né, e de aprendizagem, né, e com isso espera-se que se estimular as novas gerações. Então, bom, eu não falo mais agora eu sou todo ouvidos e só curiosidades, e daqui para frente quero aprender muito com a nossa querida Vanessa Poitena. Só faço um pequeno comentário. Então, como eu disse, a Vanessa Poitena, nós a conhecemos de Itanhaém, ela nasceu em Santos, como acho que a maioria de nós, e teve uma boa passagem por Itanhaém, pega a onda na prainha junto com a gente, sempre. Ela está em São Paulo, professora de artes plásticas, né? Mas ela é graduada pela Escola de Comunicação de Artes da USP, mas também é graduada em propaganda e marketing pela ESPM, e onde ela também fez uma pós-graduação em design. Ela participou de vários... Desculpa, Vanessa. Eu te cortei? Acho que tivemos alguma interrupção, não sei se vocês estão me ouvindo. Bom, só finalizando aqui, então, a apresentação. A Vanessa recebeu uma menção honrosa na categoria Inovação e Experimentação no 7º Prêmio Nacional de Fotografia Pierre Verger, e foi selecionada para a mostra do portfólio no 9º Festival de Fotografia de Tiradentes, né, com esse projeto Paisagem de Arrasto. Enquanto ela conecta, ela caiu, ela conecta, eu continuo a apresentação. Isso não é problema, porque se a gente ficasse só apresentando o currículo da Vanessa, a gente teria muita coisa para apresentar. Esse projeto Paisagem de Arrasto, que ela apresentará hoje aqui, nós temos a honra de receber em primeira mão. Além dos prêmios, ele foi selecionado, né, para ser apresentado, para ter sua versão teórica apresentada no segundo encontro de fotografia criativa de Maceió. Esse encontro foi suspenso por conta da pandemia, mas assim que as atividades voltarem após a pandemia, então espero que todos nós possamos prestigiar a apresentação da Vanessa nesse encontro em Maceió, né, e aproveitar, né, todo o conhecimento que nós vamos adquirir aqui hoje sobre o que é a fotografia de arrasto, para poder, né, para que nós possamos nos incorporar a essa nova escola artística, né? Quem sabe aqui nós estejamos um momento em que surge uma escola fotográfica, né? E, olha, eu não... quem viver, verá. Vamos ver. Então, Vanessa, enquanto você caiu, eu só continuei a apresentação do seu trabalho, né? A sua biografia. Eu não comentei, mas se você depois quiser comentar, porque uma das coisas que eu vou pedir é para que você, se você conseguir que você construa uma linha da sua formação, até chegar a esse trabalho que junta o teórico e o prático na arte fotográfica, né? Passando pela sua formação no teatro, passando por todos os prêmios que você recebeu, tal. Então, se você fizesse uma seleção de todos para mostrar um percurso da tua biografia, depois a gente discutiria propriamente a arte de arrasto.
Muito boa noite, a palavra é sua. Obrigada, desculpa cair essas conexões, esses encontros instáveis, às vezes, que acontecem, mas, enfim, estamos aqui, queria te agradecer o convite. Na verdade, eu queria agradecer primeiro a idealização, né, do projeto, porque eu estou participando de todos, só de alguns eu não estou conseguindo, mas eu salvo para depois ver, então ainda não vi ainda da Carol, da semana passada, da Carol Pérez, da Dani, acho. Então, esse ainda quero ver. Então, boa noite a todos. Eu não consigo ver quem está presente, mas agradeço também a todos. E eu queria agradecer pessoalmente a você. Na verdade, acho que tudo isso começa muito tempo lá atrás, né? Com você mesmo, né, Evandro? Eu acho que eu vou falar aqui um pouco, você falar um pouco da minha biografia, né? Eu vou falar um pouquinho também, não vou falar muito, mas eu tenho uma imagem sua, eu já falei isso para você, que na verdade é uma fotografia que eu tenho sua, é você chegando na prainha de bicicleta, com a prancha debaixo do braço, e o livro de filosofia também, né? Então, acho que tudo começa lá atrás, né? Então, acho que a origem de tudo que a gente vive hoje sempre tem, né, uma grande história, né? Então, o que me fez essa imagem eu guardo até hoje e que me faz festejar também todas as suas conquistas, né, que você teve até agora. Enfim, vamos lá. Bom, falando um pouquinho de mim, é sempre difícil falar da gente, assim, vou falar um pouquinho desse meu caminho que a gente constrói, né? Esse caminho que é uma construção do conhecimento, na verdade, que é uma construção de conhecimento conceitual, técnico, de aprendizado de diferentes linguagens, de processos criativos, de conexão de diferentes experiências, que, claro, a universidade te proporciona, né? Então, eu fiz publicidade, né? Fiz comunicação visual, na ESPM primeiro, um pouco saindo ali de Itanhaém, querendo já artes plásticas, mas puxa, vou ganhar dinheiro como? Aquela coisa assim, e fui fazer SPM no segundo ano, no Ciricutico, prestei também artes plásticas na USP, passei, fui fazendo as duas juntas, me formei nas duas, né, então fiz tanto comunicação social com a mas óbvio aquele desejo, aquela vontade sempre foi por artes, né? E eu fui prestar artes plásticas na USP, passei e também, ao invés de fazer em 4 anos, eu fiz em 5. Então eu tenho essas duas graduações. Mais tarde eu fiz também uma especialização em design, em processos criativos, de gestão de design, que eu já estava trabalhando também no mercado corporativo, né, com cenografia corporativa, mas a minha chama, a minha paixão é pela arte, né, e por processos criativos. Então, logo que eu me formei, eu fui trabalhar em alguns laboratórios, fiz um anúncio ali de uma oficina no Teatro Oficina, né, do José Celso Martinez Correia, ali em 1999, eu me formei em 98, na USP, fui fazer, era para os Sertões de Euclides da Cunha, né, entrei e fiquei, eu falei, puxa, apaixonada por tudo aquilo, né, eu fiquei, acho que 3 anos no Teatro Oficina, fiz Os Sertões, a Terra e o Homem 1, participei de outras montagens também, como Bacantes, Hamlet, que a gente ensaiava até sair do estúdio fotográfico, porque eu ficava full time lá dentro, e depois desse momento fui também convocada praticamente pela iluminadora dos Zé que é a Cibele Forjás, na época, que estava montando uma nova companhia de teatro, que é a Companhia Livre de Teatro. E em 2002, final de 2002, 2, uma coisa assim, eu fui para a Companhia Livre,
e aí a gente, eles já tinham montado Toda Nudez Será Castigada, fiz também um bonde chamado Desejo, depois a gente entrou com um projeto onde a gente ganhou para estudar os 50 anos do Teatro de Arena, então a gente ocupou o Teatro de Arena, fez um estudo sobre diferentes dramaturgias, porque havia esses estudos no Teatro de Arena, na época, da década de 50, a gente chamou novos dramaturgos, a gente fez um projeto chamado Arena contra Arena 50 anos, onde todos esses artistas, Lima Duarte, Flávio Migliaccio, José Renato, o Augusto Boal, enfim, para fazerem entrevistas, não é? E a gente fez um grande trabalho ali, que depois virou uma grande exposição no Instituto Tomei Otaki. Então, essa efervescência também do teatro foi muito importante para mim. Na verdade, ele é muito importante, né? Eu ainda faço cenografia teatral, faço show, exposição, mas essa minha experiência no teatro ela é extremamente importante também para o meu trabalho autoral como artista visual, né? O teatro, ele me potencializou diferentes possibilidades de processos criativos, né? Entender o coletivo, entender nossa dimensão social, na dimensão política, né? A importância cultural, a importância que o Teatro Oficina tem no bairro do Bexiga, por exemplo, né? Então, acho que assim, é uma outra live falar sobre isso, né? Mas o teatro me trouxe muito entendimento de uma presença do corpo, né? A importância desse corpo, esse corpo que é esse corpo fenomenológico, né? Merleau-Ponty, né? Que o que eu vejo, eu sou visto, o que eu sinto, eu sou sentido, tudo é percebido, eu sou percebido, tudo, na verdade, se modifica nessa relação, né? E uma outra coisa que é extremamente importante para mim, né, foi a dimensão da palavra, né? O texto no teatro é muito importante, né? Desde o seu sentido semântico, desde o seu sentido etimológico, né? De onde ele veio, sua origem, o seu sentido uma frase, né? A entonação, né? Isso tudo no teatro é extremamente importante. E eu sou uma pessoa que sempre li muito, gosto muito de poesia, muito mais até do que de romance. Então, as questões metafóricas, né, da palavra, dos sentidos da frase, isso para mim sempre me tocaram muito, né, e como elas também me ajudam a produzir imagens, né. Então, o teatro, ele tem, né, eu trabalho ainda, mas ele tem essa força, né, essa força dentro de mim, assim. Enfim, fora isso, tenho meu trabalho autoral, trabalhei no mercado corporativo de cenografia, não pensava em dar aula, né, e até quando eu tinha minha equipe ali de arquitetos que eu geria, eles falaram, pô, Vanessa, você podia ser professora, porque o jeito que você conduz e tal, eu falei, mas gente, minha mãe teve escola, eu não quis saber, e agora vocês vêm trazendo esse diabinho aqui para mim, né? E aí foi quando eu falei, puxa, acho que eu vou voltar a estudar também, né? Porque eu acho que ir para a docência, né, requer também voltar a estudar, né? Eu sou especialista, ainda que é possível também dar aula na universidade, na faculdade, né? Falei, puxa, acho que vou fazer, mas eu preciso voltar a estudar, e comecei a fazer também umas aulas na USP, né, como ouvinte, fui fazendo cursos, e, gente, não sei, parece que a gente chama e uma oportunidade surge na Faculdade Santa Marcelina, isso há 5 anos atrás, para dar aula para quem está chegando, né, ali nos primeiros e segundos semestres, para justamente dar essa iniciação, né. Eu dou aula, na verdade, de linguagem visual, tanto bidimensional quanto tridimensional, para as turmas de moda da faculdade, né. Então, esse alicerce que a gente dá, né, também para os processos criativos, para depois eles mergulharem nesse universo da moda, né.
Teté, agora que eu estou vendo que aparece aqui embaixo, eu não vejo ninguém, não sei nem quem está aí. Né? Então, isso tudo, é isso que eu falei, é um caminho de uma construção desses conhecimentos, né? Mas ali a gente estava conversando ali no início, mas o que me constitui, né? Quem eu sou, né? Qual é a minha essência? É justamente de onde eu vim, né? De onde eu venho, né? De onde eu cresci, né? Então, quem eu sou, né? Eu sou areia da praia, eu sou o mar, eu sou essas paisagens abertas, né? Eu sou o vai e vem da chegada e saída dos barcos, eu sou o desejado vento sul para modificar o mar e dar onda, ou que muda e transforma toda essa paisagem, né? Eu sou o meu pai falando lua nova trovoada, 40 dias de molhada, e aí vem do Ateté, e aquele mar de palavras caiçaras do seu dicionário tabacudo, né? Que eu sou os encontros de cantoria da minha família, sempre, tanto do lado da minha mãe e do meu pai, sempre se cantou muito, sempre se ouviu muita música, né? A minha tia dando aula de piano, violão, eu aprendi a tocar flauta, mas eu vi que não é esse meu mundo, né? Minhas irmãs conseguiram ir mais, meus primos, né? É o crochê da minha tia, é o tricô, que a gente tinha que fazer uma blusa por ano de tricô, né? Meus primos também eram obrigados a fazer, né? São as festas do Divino, a noite de Soca, eu tenho muita imagem da noite da Soca, o tapete de Corpus Christi. Eu sou isso tudo, né? E eu levo comigo. Então, isso eu levo para os meus trabalhos do teatro, isso eu levo principalmente para os meus trabalhos autorais, né? Isso é cultura, né? A gente produz cultura todos os dias, né? E a gente entender cultura neste campo ampliado também, né? Não somente uma festa popular ou um show ou, né, coisas que parece que precisam estar institucionalizadas. A gente produz cultura todo dia, né? E como diz Hélio de Sica, o museu é o mundo, né? Enfim, eu até queria compartilhar uma imagem com vocês para falar de onde eu acho que eu começo, aonde, que momento talvez eu nasci como artista, como eu vi que eu me entendi, eu não gosto muito da palavra artista, mas como essa propositora, né, dentro do campo da arte e da cultura. Né? Então, eu vou compartilhar uma foto com vocês, só para arrebatar, falar um pouquinho disso tudo, também me emociona, né? Então, essa imagem aqui, na verdade, essas duas imagens que eu aproximo, esse é meu tio Milton, tá? E essa sou eu, né, com a máquina fotográfica. Isso é janeiro de 1985, né? E eu sempre tive essa foto quadradinha comigo, do meu tio me fotografando, mas eu só consegui ter a foto que ele tirou de mim depois que ele faleceu, depois de 3 anos e meio dessa foto. Ele faleceu em agosto de 87. E tudo se completou para mim, né? Eu fiquei emocionada, desculpa. Não era para acontecer isso. E para mim foi nesse momento que também, quando eu herdo as coisas deles, que eu falei, é isso que eu quero fazer. Né? Neste campo, efetivamente, que eu quero trabalhar. Né? Que eu quero, não é nem trabalhar, é que eu quero existir dentro deste universo. Tá? Então, eu vou tirar para não ficar olhando muito. Que eu me emociono com essa foto. Eu até escrevi um texto para uma revista, que já não existe mais, justamente sobre essa relação especular que a gente tem aí, né?
nessa imagem, nessas duas imagens, tá? Enfim, acho que falei já muito aqui de mim, né, onde eu vim, para onde eu caminhei, e queria falar, então, pensar um pouquinho dessa plano de hoje, né, que é falar do meu último trabalho. Não sei, tem alguma pergunta, gente? Quem quer falar alguma coisa, alguma colocação? Brito? As pessoas Não? postaram saudações, boa noite, né? A gente não tem nenhuma pergunta. Então, eu queria... Qual é a proposição? Deu uma travada o áudio. Ou se vai fazer alguma pergunta específica da metodologia? No momento, eu acho que a tua apresentação foi emocionante. Realmente, eu acho que ela foi super tocante, sabe? Foi arrebatadora, para usar o termo que você propôs, né? Propôs um arrebatamento, acho que estamos todos arrebatados. Eu acho que eu não tenho nenhuma questão específica, até porque eu já estou numa espécie de transe artístico, né? Eu acho que no momento, no fluxo da tua apresentação mesmo. O pessoal também está comentando, está muito poético, né? Então, eu acho que eu vou me entregar para... Depois vem as questões. Ela só... Então, acho que teve uma interrupção, talvez só no seu. O nosso... Está caindo, nós né? continuamos conectados, mas como nós fomos arrebatados, então a gente não... Vai. A gente está pronto para Então, foi bom dar uma adentrar agora respirada. aos mistérios do projeto. Na verdade, eu acho que a gente está pronto Então... para ser assustado. Eu acho que a gente está no próprio do arrastamento, digamos assim. Então, maravilha. Enfim, qual foi a proposição para hoje, né? Enfim, é falar desse meu último trabalho, que chama Paisagens de Arrasto, né? E o campo ampliado na fotografia contemporânea. E aí eu fui conversando com o Brito e falei, Brito, né, acho que nem todo mundo sabe o que é esse conceito de campo ampliado, né? E aí eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre isso, só para conceitualizar mesmo, para vocês entenderem, que ele é um conceito, né, ou campo ampliado ou campo expandido, tá? Que começa no campo da arte, não na fotografia inicialmente, né? Que quem traz esse conceito é uma historiadora e crítica de arte, Caminhos da Escultura Moderna, e dentro deste livro ela fala justamente um texto falando sobre o campo ampliado da escultura, no caso, né, onde ela justamente se contrapõe a um outro crítico que chama Clement Greenberg, que fala sobre a especificidade do meio. Então, pintura é pintura, escultura é escultura, teatro é teatro, e ela, nos anos 60, 70, que é esse momento fervoroso de contracultura, né, não só na arte, mas na música, na moda, enfim, o que começa a acontecer? Começa a haver uma contaminação dessas especificidades, as fronteiras não têm mais tanto limite definido, né? Então, é o momento onde acontecem as performances, os happenings, a body art, video art, né? Nesse momento também onde a gente tem a pop art com Andy Warhol, enfim. Então, começa a haver essas contaminações. Onde a fotografia entra nisso? Né? Justamente porque, até então, o cinema, que é a grande arte do século XX, né? Que trabalha com imagem, trabalhava separadamente da fotografia, que separadamente da televisão, do vídeo. De repente, nesse momento, também tudo se imbrica. Então, esse momento também é muito conhecido como hibridismos das artes, né? Então, a fotografia também incorpora essa ideia desse diálogo,
né, dessas intersecções com outros campos da linguagem e também do saber, né? E a partir de então, aí muitas teorias da arte, né, com Wille-Flusser, também escrevendo muito as teorias a partir disso, tá? Então, só para entender o que é este campo ampliado, que traz até hoje na arte contemporânea, né? Então, você entra nos museus, são as instalações, os sites específicos, né? Você entra, você vive uma determinada experiência, né? Uma sensação de espaço, onde você faz, é integrado, né? Então, tudo isso faz um pouco. Eu penso que ele é um projeto autoral, mas o que é um projeto autoral, né? Eu não tenho uma definição assim, projeto autoral né? Eu acho que ele é justamente o resultado desse nosso início de conversa, que é essa amálgama o que me constitui, eu vou falar então a partir da minha perspectiva, né, do que me constitui, o que eu fui adquirindo de conhecimento intelectual, técnico, social, político, né, o que eu fui aprendendo pelo caminho, né, o processos, né, nos processos de criação, eu caí? O que eu vou aprendendo nos processos de criação, porque o processo de criação, ele também ensina, né? Então, se eu tenho uma determinada ideia, como eu vou fazer isso? Né? Então, ela me propõe leituras, ela me propõe outras técnicas, eu preciso também aprendendo junto ao processo. Mas, antes de tudo, ele é uma construção a partir de subjetividades, né? Mas o que eu fico pensando sempre, tá? Mas que subjetividades são essas que eu produzo com os meus trabalhos? Né? Essas subjetividades são minhas ou eu estou um pouco pegando de outras pessoas? Né? Ou seja, isso já foi feito. Então, o repertório é extremamente importante quando você trabalha com projetos autorais e criação. Né? O novo a gente não consegue mais fazer, mas talvez a autenticidade de um trabalho autoral esteja justamente na subjetividade desse trabalho, né? O seu ponto de vista, as suas interrelações com fatos históricos, sociais, políticos, etc. Né? Então, um projeto autoral, ele se dá no campo do sensível, para mim, sempre. E é quando a gente justamente... e é esse campo do sensível que incita pensamentos, né? Que é um pouco como eu entendo que é um projeto autoral. Eu vou mostrar aqui alguns trabalhos do meu início, tá? Que incorporam tanto esse conceito de projeto autoral quanto de campo ampliado da fotografia, antes de entrar no meu projeto específico do Paisagens de Arrasto. Né? Só para exemplificar também um pouquinho, vocês entenderem até de onde eu saí e para onde eu cheguei. Vai ter um gap gigante aí, de uns 18 anos, mas tudo bem. Tá bom? Então, só, né, não dá tempo para nada disso. Então, eu escolhi 2 trabalhos, tá? E eles foram propositais, porque eu acho que eles falam um pouquinho, assim, do que a gente está vivendo, assim, na quarentena também, né? Então, eu vou mostrar... Vou só aqui passar essa aqui. Eu vou ampliar, eu não vou ver vocês, mas eu acho que vocês conseguem me ver, tá? Mas só para vocês verem melhor o trabalho. Na verdade, esse projeto é um projeto que chama Fenestrais, ele acho que é de 2001, mais ou menos. Essa é a foto do meu convite da exposição, porque tudo começou nesse momento, tá? Era uma galeria de um amigo que estudava, tinha feito faculdade comigo, e ele estava fechando uma das janelas
da galeria, porque ele era no fundo de um espaço, justamente para ter mais parede branca para expor trabalhos na parede, etc. Ou seja, a construção do nosso famoso cubo branco da galeria, né? Esse espaço inócuo para receber todos os tipos de trabalho, esse espaço neutro. E eu tinha dois fotogramas ali na minha máquina que está comigo, fotografei, ainda sobrepôs e criou essa imagem que foi o meu convite dessa exposição. E quando eu olhei isso, imediatamente ali eu tive uma ideia de um trabalho, né, de me instalar naquele espaço da galeria, né, ou seja, fenestrais, ele é justamente janela, né, e janela faz parte do pensamento renascentista, né, que é ali, né, ela cria um dispositivo para o nosso olhar, né, onde a gente traça perspectiva, linhas de fuga, organiza uma paisagem, etc., como se fosse um quadro, né. Só que acontece, eu já estava morando aqui em São Paulo, e aí, justamente, né, eu saí dessa paisagem completamente aberta para uma paisagem completamente fechada, que é São Paulo, um horizonte extremamente saturado, né. Então, não existia mais a potência da contemplação nos meus trabalhos, né. As janelas eram, para mim, uma interface, ou seja, o vidro, onde tinha, ao mesmo tempo, uma transparência que eu via através, como também uma opacidade, porque ela virava espelho. Então, ela era também algo que trabalhava nessa ideia de bitridimensionalidade, né? Então, essa aqui, vocês vão só me perdoar as fotos, porque eu tirei a foto do contato, tá, gente? Porque, assim, Casa de Ferreira, espeto de pau. Essa daqui, essa foto do meio, é a entrada da galeria, tá? E aí tem esses trabalhos aqui. Esse aqui é um trabalho, aqui no fundo é outro, esse daqui é outro, e aqui tem um refletor, né, que está projetando também um outro trabalho, né. Este trabalho é essa janela, que eu recorto a paisagem, então é um buraco, literalmente, só que quando eu instauro na parede, esse horizonte se satura, né. E essa imagem, esse trabalho aqui, esse daqui é onde essa imagem, tem uma imagem que é a imagem mesmo, a fotografia dessa reflexão num vidro, né, e a outra é um vidro com insufilme, que trabalha justamente como espelho e reflete o que está na frente, que é justamente essa janela aqui, né, que está recortada. Né, e dependendo do ponto de vista, ela também reflete o vitrô que ia para dentro da galeria. Então, o que eu, na verdade, eu fiz? Eu transformei a galeria numa grande instalação. Eu incorporei, eu instaurei alguns trabalhos, né, essas fenestras, essas janelas, aonde elas trabalhariam com reflexão, incorporando o espaço da galeria, né. E, né, ó, essa daqui é aquela imagem, essa que tem esse quadrinho aqui é uma fotografia, mas essa daqui é a reflexão do que está na frente, né? Dependendo do ângulo, você conseguia ver outras coisas, né? Aqui é um outro ponto de vista, esse trabalho aqui todo preto é só vidro com isso filme, então ele refletia diferentes partes da galeria, né? Que também tinham janelas, né? Ele aqui mais de perto. E aqui, o que eu fiz? Eu fotografei um vitrô que estava lá na frente, plotei, um adesivo aqui, porque aqui era um banheiro que não tinha vitrô, né? E aqui eu fiz um gobo para um refletor de teatro com uma grade, porque esse espaço fechado, ele era meio enclausurado. Então, eu fui trabalhando, incorporando esse espaço mesmo. E o corpo do visitante, né, do espectador aí, ele é manipulado justamente a se envolver espacialmente para entender esse trabalho. A minha mãe foi na abertura dessa exposição, ela virou para mim e falou assim, não sei se ela está aí, ela lembra, Vanessa, cadê os seus trabalhos? Eu não estou vendo. Eu falei, mãe, não se preocupe, isso que você acabou de me falar é um elogio, né? Ou seja, o que eu queria eu consegui fazer, porque eu não queria que os trabalhos se evidenciassem enquanto trabalho, eu queria justamente esse jogo dentro do espaço da exposição. Eu tenho somente 3 imagens fotográficas na exposição, o resto é esse jogo de reflexões, né? E que depende do quê? Do corpo
do visitante, né, para existir. E aí só tinha um cantinho, meio sala, que também tinha essas duas imagens, trabalhando reflexões na parede, né, e aqui, ó, era justamente aonde tinha aquele buraco que ele tampou, e justamente no requadro da janela, ele pintou a galeria inteira de branco fosco, eu vim aqui e pintei de branco brilhante. Então, você tinha um branco, quadrado branco sobre branco estranho, uma parede branca, e poucas pessoas percebiam que tinham isso, né? Mas também não era para ser super perceptivo, era trabalhar na sutileza mesmo, né? Brincando com o olhar, né? Ou seja, aqui eu estou trabalhando muito mais com esse conceito expandido da fotografia, né, com a noção de espaço, justamente o fato de eu não ter um horizonte aí. E esse outro trabalho, que chama Jânuas, foi justamente um convite das donas dessa galeria na época, que viram o Fenestrais e queriam que eu também criasse um site específico para a galeria deles, né, que chamava Espaço Anexo, e um projeto chamava Cria da Casa, né, então foi logo em seguida, acho que foi 2003, né, que é justamente o quê? Isso aqui são plotagens adesivas, aonde, gente, eu acabei de lembrar, quem me ajudou a fazer esse trabalho foi Cícero Lehmann, né, eu fui pedir uma lente... Desculpa interromper, mas agora a emoção bateu aqui. Eu liguei para ele para pedir uma lente, porque eu precisava de uma lente mais aberta, de grande angular, 22, enfim, 24, e ele falou, não, eu vou até aí e te ajudo a produzir o trabalho, e ele foi lá comigo, e ele me ajudou a fazer esse trabalho, e também meu coração aqui deu uma acelerada, por ter lembrado disso. Enfim. E qual que era a minha ideia desse trabalho, né? Era justamente, esse era um galpão, tá? Que tinha essa porta, uma parede branca, e o que eu fiz? A gente fotografou essa porta fechada, ela levemente aberta, um pouco mais aberta, né? Como está nessas 3 imagens plotadas, né? E do lado de fora, né? Justamente era a lente que eu precisava. Eu fotografei as costas da casa que tinha na frente, né? E fiz essas montagens. Então, esse trabalho é como se fosse um grande obturador da máquina fotográfica, né? Abrindo, né? E fechando, né? E essa repetição dessas portas deu uma permeabilidade, dissolveu os limites do olhar que essa parede imperava sobre a gente quando a gente estava dentro do galpão. Então, é como se eu pudesse olhar através dela e visse todo o quintal e o fundo da casa, né? E essa janela como esse grande vetor, né, de significação do projeto, né? E aí essa brincadeira aí de uma pluralidade de tempos, de dentro, de fora, né? É um trabalho que é tridimensional, que precisava que também o espectador entrasse e saísse para compreender o trabalho, mas ele foi completamente instaurado pelo pensamento bidimensional da fotografia, né? É a imagem que a gente tem aí. Então, nesse trabalho, acho que assim como o outro, o que me interessa era muito mais o fotográfico da fotografia, assim como o poético da poesia, né? E não a fotografia em si, a imagem em si, né? Então, é um trabalho metalinguístico, praticamente, né? E brinca também com a sensibilidade do olhar, né? E aí eu pus aqui, né, que tem outras perspectivas, eu pus aqui, eu achei aqui, fazendo aqui essa apresentação, né, aqui, ó, as minhas fotos, que eu fiz um caderno, né, e aí, assim, as minhas anotações do meu projeto, que eu já estava pensando sobre ele, em termos conceituais, né, lá, dissolução dos limites da paisagem, isso tudo é lá de 2000 e pouco, né, os meus projetinhos, a minha maquetezinha, e eu também fiz uma do lado de fora, que era justamente aqui onde era a porta anteriormente, né, ela não estava mais, eu voltei com a presença dela, assim como eu fiz isso no outro trabalho.
Então, esses dois trabalhos aqui falam um pouco desse campo expandido. Tá? Alguma pergunta? Não, até o momento não tem nenhuma questão específica, mas eu acho que essa dimensão existencial da fotografia que você deve explorar agora para frente, eu acho que ela ficou muito evidente, né? E ela ficou evidente num sentido vivo mesmo, kantiano mesmo, corporal, não é simplesmente no teórico. A gente vê uma vida perpassando a própria produção, né? Cheia de significados, cheia de intenções, né? A intencionalidade constituindo todo esse movimento aí. É muito interessante. Acho que deve ter dado alguma congeladinha, mas já vou. Tá picado você falando para mim. Eu não sei se você quiser repetir. Eu só fiz um comentário dizendo que a sua apresentação assim. a partir desses dois projetos, elas amarram muito bem a dimensão existencial, a dimensão existencial, mas não apenas de um ponto de vista mais teórico, mas ela consegue recuperar, né, tudo aquilo que está por trás da intenção do deve constituir a imagem que você deve trabalhar no próximo, nessa parte final agora da live, onde vai tratar diretamente do projeto de fotografia de arrasto. Voltei. Eu acho que um comentário sobre essa dimensão existencial, a partir de uma análise mais fenomenológica, acho que ficou muito evidente, inclusive para descrever o que é o corpo, né? O corpo, para isso, ele é o corpo, é a vida do próprio corpo no corpo vivido, né? Então, exato. Eu acho que isso está caracterizando muito, vai ficar muito completo agora para o projeto, né? Que você vai apresentar. Isso, maravilha. Então, o projeto mesmo Paisagem de Arrasto, que aí a gente dá um salto, ele é um trabalho que eu começo em 2017, tá? Ele foi inspirado na poesia Paisagem Como Se Faz, do Carlos Drummond de Andrade, do livro Purezas do Branco, acho que é de 1975. Essa é uma poesia que me foi apresentada, gente, em 1998, pelo meu orientador da graduação, professor Marco Bucci, e eu não usei no meu trabalho de graduação na USP. E eu deixei fixada anos no meu ateliê, depois mudava, enfim, no quarto, aquelas coisas. E passou a ser um enigma para mim. Paisagem como se faz. Esse é o enigma que Drummond deixou. Né? E talvez eu não tivesse maturidade, eu não tivesse o que fazer naquele momento, né? E se passou durante muito tempo, né? E a pergunta que ressoava muito para mim é: mas o que é paisagem, né? A gente está muito acostumada a falar, eu estou apreciando, tá ali na frente do mar, estou aqui apreciando a paisagem, né? Na verdade, a gente está apreciando a natureza, né? Paisagem é algo que culturalmente a gente entende como análoga à natureza, né? E a gente foi aprendendo isso como um processo cultural, né? Pelas pinturas, principalmente pela arte, pela fotografia, né? Dos viajantes, das pinturas, né? No máximo ter uma casinha ali, né? Enfim, e tal. Então, o que a gente entende como paisagem, na verdade, é uma construção cultural, né? Isso tem uma teórica que chama Anna Kauklin, que ela tem um livro que chama A Invenção da Paisagem, né? E é muito interessante, porque o azul não chamava azul, não tinha azul na Grécia, enfim, é muito legal ler o livro, né? E aí a gente entender como realmente a noção de paisagem é uma construção, né? E aí eu fui buscar, enfim, muitas coisas para entender o que é a paisagem.
Mas eu fui perceber, na verdade, que a minha resposta, né, do que paisagem, como é que eu faço uma paisagem, estava efetivamente na poesia do Drummond, né? E eu acho que realmente eu precisei de muito tempo para compreender a dimensão da poesia dele, né? Eu acho que vem com maturidade também. Então eu vou ler a poesia e vou mostrar o resultado do meu trabalho, tá? Então vou até incorporar, não sei, vocês querem que eu leia sem compartilhar? Acho. Fica à vontade, Vanessa. É que eu acho que eu vou ter que compartilhar porque eu não tenho ela aqui, eu não lembro, eu sabia de cor, gente, agora não sei mais. Então vamos lá. Uhum. Então, a paisagem do Drummond é essa daqui, né? Paisagem como se faz. Esta paisagem não existe. Existe espaço vacante a semear de paisagem retrospectiva. A presença das serras, das embaúbas, das fontes, que presença! Tudo é mais tarde, 20 anos depois, como nos dramas. Por enquanto, o ver não vê, o ver recolhe fibrilhas de caminho, de horizonte, e nem percebe que as recolhe, para um dia tecer tapeçarias que são fotografias de impercebida terra visitada. A paisagem vai ser. Agora é um branco, atingiste de verde, marrom, cinza, mas a cor não se prende às superfícies, não modela. A pedra só é pedra no amadurecer longínquo. E a água desse riacho não molha o corpo nu, molha mais tarde. A água é um projeto de viver. Abri porteira, range, indiferente. Uma vaca silêncio. Nem a óleo. Um dia, esse silêncio vaca, este ranger baterão em mim perfeitos, existentes de frente, de costas, de perfil, tangibilíssimos. Alguém pergunta ao lado: o que é com você? Não há nada, senão o som porteira, a vaca silenciosa. Paisagem, país feito de pensamento da paisagem na criativa distância espaço-tempo, à margem de gravuras, documentos, quando as coisas existem com violência mais do que existimos, nos povoam e nos olham, nos fixam. Contemplados, submissos, delas somos pasto, somos a paisagem da paisagem. Então, esse título, linda, né? Não, de todo mundo que está assistindo. ela é muito bonita, né? E ela foi sempre um enigma para mim. E esse título, né, Paisagem como se faz, ela destaca justamente essa circunstância do fazer da paisagem, né? E estimula justamente a pensar que condições eu tenho para trabalhar uma representação dessa paisagem, para que ela exista, né? Enfim, só que o que acontece? Então, logo essa poesia se inicia, né? Ele vira para a gente, ele faz, no título ele fala como se faz, ou seja, opa, uma receita, né? Ele vai me ensinar a fazer. Mas em seguida ele fala, esta paisagem não existe. Ou seja, não existe receita do bolo para você criar uma paisagem, né? Então, existe o quê? Esse espaço vacante a semear de paisagem retrospectiva, nos colocando justamente nessa relativização de que não existe aquele instante, né? É algo que, na verdade, vai acontecer, que nem ele diz, 20 anos mais tarde, porque primeiro você precisa recolher fibrilhas pelo caminho, né? Para depois essa paisagem poder vir a ser uma representação. Né? O que ele está falando, então? Ele está falando da memória. Né? A matéria dessa poesia do Drummond é a memória. Né? A paisagem é só um pretexto para falar sobre elas. Né? Então, eu precisei entender todo esse espaço poético do Drummond, né, para entender como é que eu poderia realizar uma possível representação dessa paisagem. Né? Então,
foi aí que, depois desse entendimento, eu falei, puxa, que projeto, eu quero fazer um projeto fotográfico a partir disso, né? Ou seja, no campo da visibilidade, né? Ele está falando, na verdade, de uma imagem mental, mas eu queria, na verdade, tangibilizar essa imagem, né? Então, claro, o que me veio como imagem, né, como possibilidade? Justamente essas paisagens de passagem, essas de quando a gente está no nosso carro, em viagem, num ônibus, numa bicicleta, enfim, né, e essas paisagens que passam, né, pela gente, né, a gente se cruza, né, em movimentos contrários, praticamente, e vão deixando esses rastros, essas trilhas no caminho, né, porque algumas imagens ou alguns elementos se fixam na nossa memória, viram rastros, né, ou, como diz o Didi Uber, imagens, ocasiões, né. Então, essas imagens de passagem, que eu posso vir a criar uma paisagem, é o que eu falo do vir a ser da paisagem nesse meu trabalho, né, a partir de imagens que se fixam ou não na minha memória. Então, eu passei anos tentando fotografar com 35 milímetros, seja analógico, seja digital, usei vídeo, tentei pintura, falei, puxa, nada disso chega a essa imagem mental que a poesia do Drummond me toca, né? Essa dimensão provocativa que o Drummond me trouxe, né? Gente, essas imagens foram produzidas por um aparelho de celular. Tá? Sim, e eu tive muito preconceito no início também com isso, né? Por quê? Porque um celular é quase a nossa máquina automática do dia a dia, né? Só que hoje ela ainda produz um monte de lixos de imagem que a gente não sabe nem para onde vai depois, se a gente vai conseguir guardar, ver, etc, etc. Né? E eu usei o quê? A tecnologia panorâmica do celular, né? Que ela, né, quem criou o aparelho de celular, criou, né, modelizou, né, aí já falando, né, os conceitos atuais, modelizou essa tecnologia a partir do conceito de escaneamento, né, para a gente se fixar, né, e fazer esse tipo de movimento, né, para fixar a imagem panorâmica, para dar um pouco essa perspectiva dessa grande angular, né, que os nossos olhos têm, né, o nosso olhar até mais periférico. Né. Ele foi criado para essa utilização. Só que o que eu fiz? Né? Eu usei, sem querer, gente, porque eu tinha acabado de comprar o celular, eu e meu marido estavam descendo para a praia, eu estava sentada atrás, porque tinha uma prancha aqui do lado, né? E eu fiquei testando meu celular novo, falei, panorâmica, tal, nem estava pensando no projeto, peguei, enfiei aqui na janela, e falei, gente, o que é isso que está acontecendo aqui? Peraí, deixa eu entender. Começou a criar umas imagens que eu falei, pô, isso aqui parece interessante. Imediatamente veio o trabalho, eu falei, peraí, deixa eu entender como é que isso funciona. Né? Porque eu também estava subvertendo a máquina. Né? E aí vem um pouco esse outro conceito que é meio fluciano, né? Que ele é o importante filósofo da fotografia, que ele traz no Filosofia da Caixa Preta, o conceito de aparelho. O conceito de aparelho é estar programado, né? Mesmo uma câmera fotográfica, ele está programado. Só que acontece, claro, ele te dá inúmeras possibilidades de manipulação para a criação de uma imagem. O celular, ali na câmerazinha normal, é quase uma xeretinha, né? Dá muita pouca possibilidade. E eu ali, E ele fala justamente, se você só fica apertando o botão, você é um funcionário desse aparelho. Né? E ele justamente, ele é provocativo no sentido de que você manipulando, né, você passa justamente a ser um criador, né, a partir deste aparelho. Né? Você vai descobrindo o que ele chama de essas novas potencialidades do aparelho. Né? Então, eu estava fazendo isso, né? E outra coisa que eu estava fazendo, a panorâmica vem a partir do conceito de escaneamento. O conceito de scanning no Wilhelm é para quando a gente está apreciando a imagem, né? Então, no nosso olhar, apreciando a imagem.
o que eu estava fazendo aqui é utilizando esse conceito para uma construção de uma imagem, o que é diferente, né? Eu estava construindo essa imagem a partir da tecnologia panorâmica, né? Então, eu vou mostrar algumas imagens para vocês, né, desse resultado, né, que deu, desse ponto de vista, né, que eu tinha desse corpo, eu chamo de corpo, veículo, movimento, ou seja, o corpo, agora que eu estou falando, é o meu, né, é o meu corpo em deslocamento, que está em performance produzindo uma imagem, né, diferente dos dois trabalhos anteriores, que era, eu precisava do corpo do público para compreensão do entendimento do meu trabalho. Era um pouco diferente, né, nesse sentido. Eu vou mostrar algumas imagens, só trouxe 8, tá? Que eu nem sei quanto que a gente está aqui de tempo. Ixi, espera aí, o que eu fiz? Não se preocupe, porque nessa dimensão aqui, o tempo e o espaço a gente leva de arrasto. Ai, meu Deus! É que eu fechei aqui o arquivo. Vamos lá, abrir novamente. Então, deixa eu só, então, ampliar, porque eu acho que é legal ver grande. Quer dizer, é muito legal ver ao vivo, tá? Porque ele tem uma peculiaridade da textura na impressão que vocês não vão poder ver aqui. Então, eu não vou falar muito agora, eu quero só que vocês vejam. Essa foi uma das primeiras imagens, efetivamente, tá? Eu acho que ele pegou, ele não está mostrando a imagem, ele está mostrando Não? o seu Explorer. Assim. Jura? Deixa eu pôr de novo, então, peraí. Foi agora? Tá dando para ver agora? Sim, agora entrou a imagem. Essa foi uma das primeiras mesmo. Né, então, o que eu vou falar só um pouquinho, né? Então, dá para ver que tem algumas interrupções, né? Dá para ver também parecendo essas pinceladas, né? E esse ritmo, né? Que não é um ritmo perfeito, né? De espaçamento perfeito, né? Então, isso são algumas características. Essa é a última que eu trouxe. Eu queria falar que eu percorro muitas vezes quilômetros, tá, para criar uma imagem que vai em 72 dpi, fica com 3 metros, em 300 fica com 1,5 metro, 1,20 m, tá? Então, essas imagens, elas realmente, por exemplo, se você for observar pelo ritmo dos postes, né, de luz, que, sei lá, de repente eles têm 100 metros de distância entre cada um, quando a gente percorre a estrada, né, são milimetricamente posicionados. O que acontece aqui é que eles têm essas aproximações ou distanciamentos, né, diferentes.
O que gera isso? É a velocidade que eu estou no carro, né? Se existe uma velocidade do obturador, essa é a minha velocidade nesse trabalho, é a minha velocidade do deslocamento. Então, meu marido normalmente é no carro que eu fico monitorando ele, vai mais devagar, agora vai mais depressa, para essa construção dessa imagem, né? E normalmente o que ele arrasta, né? Então, por exemplo, aqui, ó, quantos quilômetros eu percorri pela quantidade de postes de iluminação que a gente tem aqui para eu construir essa imagem? Muitos quilômetros, né? Ou pelo menos, sei lá, 1 quilômetro, 2 quilômetros, né? Então, existe efetivamente um percurso, né? E aí esses arrastos, e é a palavra, né, que ele faz, né, que dá essa sensação de pinceladas que lembra um pouco aquarelas, né? Então, esse enigma, né, que para mim ela também foi gerando, né, foi construindo também no decorrer do trabalho, né? Para mim não existe erro, claro que algumas vezes dá um erro, o celular ele rompia a imagem na metade, enfim, mas justamente está aberta para essas possibilidades, eu tentava incorporar e entender, né? Então, esse processo de deslocamento, né, foi justamente o que me remeteu, me despertou, tá, a fazer uma relação, a alugar a pesca de arrasto de praia, né? Ou seja, esse nome, paisagens de arrasto, vem claro da minha experiência, né, de passar picaré com meu pai, com meu avô, com meus primos, né? Porque justamente, que nem você acabou de colocar aqui, eu entendi esse trabalho como esse escaneamento da paisagem, mas a pesca de arrasto, ao passar a rede, eu também estou escaneando a profundidade das águas, né? Aonde alguns peixes vão se fixar, ou elementos, algas que estão ali, ou eles passam. E isso acontecia também no visor. Só alguns elementos se fixavam, alguns elementos passavam e não se fixavam enquanto imagem, né? Então, eu também trabalhava um pouco com isso na construção da imagem. Então, por isso que eu dei o nome de paisagens de arrasto, né? Não é pelo arrasto que ela faz somente, né, no campo pictórico da fotografia, mas também muito mais pelo deslocamento do meu corpo e o conceito de escaneamento, né? E esse conceito também dessa memória de algo que fica, algo que vai embora, né? Que não está ali, que é dada por uma boa observação e que acontece por uma boa observação desse pescador e por uma boa estratégia de percurso, né? Uma pesca ela é só satisfatória, né, depois desse resultado. Então, eu falo só que essas paisagens elas foram construídas por um arrasto visual, né? Então, essa foi um pouco a forma, né, e como eu trabalhei ao mesmo tempo o processo de criação e eu fui paralelamente trabalhando a conceituação do trabalho, né, dentro desse espaço poético do Drummond, entender essa questão técnica do aparelho, né, e ele fala, o Flusser fala uma coisa, que essas imagens, ele chama de imagens técnicas, porque é produzida por um aparelho, elas não são o mundo, né, mas determinados conceitos relativos ao mundo, né, então, é justamente isso que eu estou também trazendo nesse trabalho. Não é a imagem fotográfica em si, mas o processo, né? Esse trabalho não é só a cena, ele é processo, né? Enfim, e aí o observador, quando olha esse trabalho, na verdade, ele pode olhar e falar, puxa, é uma paisagem, né? Uma paisagem, que é o conceito cultural que a gente tem de paisagem, né? Panorâmica, então, né? Só que a hora que vai chegando perto, por isso que é o que é legal, é uma impressão em papel, algodão, foto, reg, 300, enfim, tudo aquilo, está emoldurado, mas a hora que você chega perto, nossa, mas parece pintura. Não, acho que é uma aquarela.
mas parece esses ruídos, esses estranhamentos é que fazem a pessoa, o público, né, e eu tive essa experiência na exposição em Salvador, né, do prêmio Pierre Verger, porque eu fiquei de ladinho ouvindo as pessoas falando do trabalho. Mas como eu consegui isso? Mas isso aqui, né? Esse estranhamento é que fazia a pessoa pensar sobre a imagem. Mas como é que ela fez? Como é que ela fez isso? Né? Então, é interessante que o resultado, vamos pensar assim, né, ela incorpora o processo. O processo está ali também, né? O que era muito importante para mim, né? Também, né? É um deslocamento que transcodificou em cena, né? E é uma cena que um pouco faz pensar no processo, né? Enfim, acho que é um pouco isso, assim, acho que o que eu poderia falar um pouco mais é que, por exemplo, na poesia do Drummond, ele tem uma parte que ele fala assim, a paisagem vai ser, agora ela é branco, mas ela vai se tingir de verde, marrom, cinza, então parece que ele vai dar justamente essa dimensão pictórica da imagem, né? Mas depois, logo em seguida, ele fala assim, mas essa pedra, como é que ele fala? A pedra só é pedra no amadurecer longínquo, ou seja, ela não é pedra ali, ela não árvore ali, ela não é, ela pode ser só uma tinta sobre um papel, né? Ela vai ainda assim vir ser mais tarde, né? Porque a gente tem essa mania de querer achar que a paisagem é essa justa e poética representação do mundo, né? Porque ela é uma construção cultural, né? E que ele também reforça no final, quando ele fala que nós somos a paisagem da paisagem, quando a gente justamente, quando ele fala ali das gravuras, documentos, porque a gente está subordinado a essa construção a partir desses elementos da cultura, né? Então, o tempo inteiro eu fui fazendo, né, na minha pesquisa teórica, essa relação entre processo de criação, né, o que ele me incitava e me fazia buscar elementos da teoria, né, da fotografia, da linguagem. Eu poderia fazer também uma ponte com o cinema, já que é um traveling que eu estou fazendo, né, e falar dessas questões de entre imagens, né, falar da imagem em movimento, trazer Deleuze, né, mas isso ainda acabei parando um pouco na minha pesquisa teórica, vou ver se agora, depois da pandemia, eu consigo voltar, né, mas está tudo ali anotado como insights. Então, o tempo inteiro eu vou fazendo essas conexões entre processo, né, e produção teórica, né. Então, acho que, enfim, é um pouco, né, que eu tenho para falar, assim, dele, do trabalho, e acho que eu trouxe umas imagens ali da exposição, não sei se dá tempo, senão também não mostro, enfim, acho que era um pouquinho isso que eu tinha para falar, e dizer... Olha, e que, na verdade, assim, eu acho que tudo que a gente eu nem... fala... Eu estou perdido no tempo, porque foi tão bom que eu nem me dei conta que a gente... E já que eu não me dei até agora, não vou me dar... acho que você controla melhor o tempo no seu arrasto, né? Assim como você nos arrastou na construção desse conceito de fotografia, nossa, e acho que foi um dos melhores exemplos do que né, uma contribuição para a cultura a partir de uma experiência vivida ali num contexto cultural do qual a gente parte, acho assim fenomenal. Então a gente pode fazer mais alguns minutos, uns 10 minutos, enquanto você mostra a fotografia. As pessoas podem colocar algumas questões. Eu também tenho uma questão só para fazer, para aprender um pouquinho mais. Mas todo mundo sabe, se quiser mais coisas, temos que ir para Maceió para assistir a apresentação. O texto é um pouco mais robusto, né, mais teórico, acadêmico, né, mas, enfim,
tem que seguir a praxe, né, do momento. Mas também estou ansiosa, né, para esse público que vai ouvir, né, porque ele acaba sendo um público também mais erudito nesse sentido, com essas contribuições, as trocas. Esse trabalho da paisagem de arrasto, eu quando comecei a fazer, eu fiquei muito insegura, né, muito pela questão de utilização do celular. E eu, na época, né, já existia, eu ainda estava fotografando, estava pesquisando, eu estava fazendo ainda os ciclos de fotografia do Juan Esteves, né, super mestre, né, enfim, a gente estava até com uma exposição coletiva na qual ele estava curando, mas a pandemia também não ajudou, e eu mostrei para ele, e ele falou, opa, peraí, tem um trabalho aqui, né, e a gente conversou muito, então ele foi um grande incentivador para eu continuar esse trabalho, né, eu acabei levando esse trabalho para mostra de portfólio, fui selecionada para mostra de portfólio, o ano passado também no Festival de Tiradentes, onde o público viu esse trabalho, então eu tive também uma receptividade do trabalho, então o olhar que na verdade não é do especialista, vamos chamar assim, né, mas ao mesmo tempo eu tive uns feedbacks muito legais da Vânia Toledo, que também acabou de falecer, que estava lá, e eu tive o prazer de conversar sobre o trabalho com ela, e da Maureen Brasilia, né, que é uma fotógrafa que é inglesa, que mora no Brasil há muito tempo, e ela, eu falando da poesia, ela tem vários livros, né, que partem de literatura, né, então ela tem um trabalho fotográfico a partir da obra do Jorge Amado, do Ariano Suassuna, né, do Guimarães, né, do Sertão. Então, ali eu também tive um feedback bastante interessante, que foi né, essas pessoas foram quem realmente me deram confiança ao trabalho, então eu devo isso a eles também, para que eu colocasse o trabalho, inscrevesse o trabalho no prêmio do Pierre Verger, né, e tivesse entre os 5 finalistas da categoria Inovação e Experimentação. Né? Não ganhei, mas isso, na verdade, quando eu vi que eu estava entre os 5, foi um susto, daquele susto maravilhoso. Eu falei, gente, eu estou meio voltando, né? E agora, né? A responsabilidade que eu achei que era pouquinho, agora já veio assim, né? Então, eu trouxe aqui só algumas imagens dos trabalhos que participaram da minha categoria, tá? Porque senão também a gente ia ficar vendo muita coisa, né? Então, essa daqui o espaço foi lá no Palacete das Artes, em Salvador, então uma sala super grande, a Sala Contemporânea Mário Cravo Neto. Então, quem ganhou da minha categoria foi justamente o trabalho do Ariel. Entrou, Vanessa, o meu entrou trabalho de novo aquela tela do Explorer, eu acho que teria que ser a outra tela. Entendi. O Antônio Marzon, Ele tá quanto aí? tempo naquela esquina na Praia do Sonho, ele mandou para você, enquanto você prepara, Vanessa, você acha que com o uso cada vez maior de celular, as máquinas mais profissionais serão cada vez menos usadas pelos profissionais de fotografia? O Antônio, não sei se ele está em Miami, se ele está em São Miami. Paulo, nesse trânsito, né? Eu acho que depende do trabalho, né? Eu acho que depende do resultado que você quer ter, né? Então, claro, trabalhos bastante profissionais, ou, por exemplo, se você já pensa em imagens maiores, é claro que você vai precisar de imagens profissionais, full frame, né? Enfim, que potencializem isso, né? Então, o processo um pouco vai também te dizer que tipo de equipamento, né, e tecnologia você vai usar, né? Então, tem gente trabalhando com, chama escaneografia, ou seja, a ideia da imagem, mas trabalhando com scan. Eu usei o celular, mas eu, por exemplo, tenho 3 outros trabalhos autorais que eu ando em paralelo, que
eu estou usando celular e câmera, o outro é só câmera, né, pelo resultado que eu preciso, né, de definição, de ampliação, né, então tudo depende um pouco do que você quer para o trabalho, né, eu acho que o celular é mais uma ferramenta, né, é simplesmente você saber usar, né, para que usar, né, e é isso, o que o Flusser fala, a gente não ser funcionário da máquina, né, a gente ser justamente um propositor, né, dela. Eu não sei se está indo. Engraçado, né? Ainda não chegou aqui, mas deve vir. Tem uma outra questão aqui, talvez esteja bem relacionada com essa, mas depois que a gente apresentar as imagens... Ah, tá aqui. Não, mas pode falar. É uma questão que me veio, né? Eu acho que você deve explorar melhor isso aqui em Maceió. Primeiro, eu queria parabenizar você pelo seu talento didático, né? Você faz 1 hora, parece 10 minutos, eu quero ter muitas aulas contigo. Assim. Isso, e você, além, para quem conhece o projeto, com essa terminologia técnica, consegue entender como você consegue ficar admirado com a sua capacidade de expor um monte de conceitos que realmente são densos, de uma maneira muito clara, objetiva, né, e deixar tudo muito, pega o lado mais gostoso da conceituação, né. O que eu queria aproveitar, pensar positivo, né? Gostei bastante dessa sua proposta, porque não é meramente uma proposta, é a própria arte se fazendo, é o processo, né? Então, você mostrou, você está mostrando, né? É o mostrar do acontecer fotográfico do ponto de vista artístico, né? Uhum. Por isso, aquilo que eu falei lá no começo, talvez agora mais do que nunca fique claro, né? Imagina as pessoas que se interessam agora por esse estilo de fotografar e se interessam por produzir também dessa maneira, né? Se interessam principalmente por entrar nesse processo artístico, por vivenciar o processo. Você tem 3 conceitos que você trabalha, que é o de espaço poético, né? Que você mostrou muito bem a partir de como aquilo fez parte de você, você se identificou na poesia do Drummond a ponto de você criar um modo de ser capaz de visualizar tudo aquilo que é criar a paisagem poeticamente, né? Então, o seu paisagem poeticamente e a poesia do Drummond, num certo momento, eles estão entrelaçados que não se distinguem. Ao mesmo quando você tem outro conceito que é o de espaço técnica-imagem do Flusser, que fez de você não alguém que acaba sendo usado pelo scanner para aquilo que o scanner serve, mas dar uso, e aí ao dar uso, dar um uso artístico para o scanner. E o terceiro conceito, né, que é o próprio conceito estético, distinguir, né, criar a própria paisagem no sentido de paisagem não meramente como representação de um real, tal. Sim, são todos esses pontos que você elencou. Entrar nesses pontos, né? Como você entrou? Você mostrou um roteiro da sua vida, né? Sua biografia, toda essa formação. Mas imagina que as pessoas ficaram tão admiradas, como eu fiquei admirado. Obviamente, eu vou tentar, não vou conseguir, claro, mas eu vou me esforçar para tentar vivenciar esse processo com o meu celular, assim. Mas qual dos 3 espaços, ou eles estão integrados, qual dos 3 espaços você considera fundamental para um iniciante a essa arte de foto de arrasto? Compreender o que é a paisagem, a poética, ou o domínio da técnica, ou as coisas vão caminhar num processo mais dialético? Só para a gente filosofar mais do que a gente já está falando. Olha, eu como boa
Eu acho que o processo ensina. Eu falei isso lá no início, assim, né? Eu sempre acho que todo início de processo criativo, ele, na verdade, a gente não sabe, às vezes, muito onde a gente quer chegar. A gente tem alguma ideia, né? Mas, às vezes, a gente não sabe onde a gente quer chegar, né? Eu priorizo nos meus trabalhos a dimensão poética, né, dos meus trabalhos. Eu acho que ele, neste caso, foi o propulsor do meu trabalho. A forma, ele talvez seja o porquê do meu trabalho. E eu gosto bastante dos porquês do trabalho. É aquela coisa assim, essa subjetividade é minha ou é de outra pessoa? Por que eu estou fazendo isso? Né? E isso são, por exemplo, perguntas que a gente faz, né, ali os nossos professores de primeiro semestre, a gente fala para os nossos alunos, por que você está fazendo isso? O que isso diz respeito a você? Né? Eu acho porque parte do sensível mesmo, né, dos nossos afetos e do sensível. Porque o processo, ele ensina, ele vai te dizer se isso vai ser um desenho, se isso vai ser uma pintura, se isso vai ser uma fotografia. Claro que, né, quem trabalha muito no campo da fotografia já pensa muito paralelamente, né, a questão técnica, a questão poética, né, e a questão conceitual, né, claro que na medida que você vai ganhando experiência, isso tudo vai ficando mais imbricado. Eu, por exemplo, neste trabalho, eu não sabia se ia ser fotógrafo, tanto é que eu falei, eu fiz vídeo, eu fiz pintura pela memória, eu fiz muita coisa, né? Até entender que era fotográfico o que eu queria mesmo, né? E como potencializar isso através da técnica. Então, eu acho que não existe uma forma, Brito. Eu acho que o processo criativo ele é uma construção mesmo, né? Ele é um quebra-cabeça, né? Ali. Então, mas eu acho que o espaço poético é fundamental, né? Ou o espaço poético ele pode ser um espaço provocador, né? Não no sentido lírico somente da, da palavra, é poesia, né? Parece que traz leveza. Não, o espaço poético ele pode ser um espaço da provocação, né? De uma dimensão social, de uma dimensão política, né? Qualquer uma dessas. E aí as questões técnicas e outras, como é a forma estética desse trabalho, eu acho que isso vem no decorrer mesmo do trabalho, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, assim. Ah, sim, muito bem. A Wanda, ela só ressalta que chegar na obra é maravilhoso, né? Passa até pela poesia do... Eu sou apaixonada pelo Drummond, assim, eu fiz várias pesquisas também de outras poesias dele sobre paisagem. Eu gosto muito do Fernando Pessoa, do Alberto Caeiro, que ele é mais metafísico, etc. Mas eu leio muito Manuel de Barros, né? E como ele trabalha essa desconstrução da palavra e como é muito imagético também a poesia do Manuel de Barros. Então, eu acho muito interessante essa dimensão da palavra, como ela é muito imbricada também essas imagens mentais que a gente cria, né? Então, eu acho elas muito potentes, né? A literatura, a poesia, né? Eu estou falando da poesia porque é onde mais me pega, mas né, a literatura, por exemplo, meu pai lê um romance atrás do outro, né? Então, ele é muito mais do conto, do romance. Eu sou mais da poesia, por exemplo. Então, mas eu gosto da dimensão imagética da palavra. Né? Eu acho isso um bom exercício, por sinal. Né? Eu acho isso um ótimo exercício, né, para compreender essa passagem do espaço poético para a realização de um trabalho fotográfico, por exemplo. Né? Eu acho, mas o que para mim é mais importante disso tudo, assim,
e estar aqui conversando com você dentro do Munícipes como uma filha da terra, é justamente valorizar o meu trabalho, na verdade, ele me faz olhar para onde eu vim e valorizar tudo daquilo que eu vivi, né? Que eu falei lá atrás, né? O que me constitui, né? E que às vezes a gente só entende um pouco mais tarde. Então, eu acho que, assim, no momento que a gente está também atual, que museus estão fechados, e tem museus que nem vão abrir porque não tem funcionário, né? Tem um museu ali, no Museu no Equador, por exemplo, funcionários morreram. Não pode dinheiro, porque não tem funcionário, né? Por causa do Covid, eles estão todos fechados, galerias fechadas, né? Essas instituições tentando o que fazer, então, vários processos virtuais de trazendo trabalhos, né, desse âmbito da cultura. O que a gente vê, por exemplo, no Instituto Moreira Salles, que é um instituto importante de acervo fotográfico e cinema? Muitos dos artistas que eles estão trazendo são de periferia, né? O que eu chamo das bordas, né? Ou seja, nesse momento, o que está acontecendo na periferia está pulsando, né? Por que a gente não pode, ou seja, esse museu está na rua, está nesses lugares periféricos, né? E eu estou tendo acesso a eles por virtualidade, né? Mas o que faz a gente pensar e repensar esse novo papel do museu, das galerias hoje, dessas instituições culturais, né? Como é que vai ser? Né? Então, a gente vivendo numa cidade pequena, né, que não tem tantos aparelhos culturais, etc., mas a gente produzia o tempo inteiro cultura e a gente não dava conta. Então, hoje, talvez a gente tendo muito mais essa consciência, o que fazer? Né? Dá para fazer? Como potencializar essas questões todas? Né? Então, eu acho interessante estar aqui falando da minha trajetória e dentro do Munícipes, como filha da casa, e valorizar aquilo que a gente viveu. Né? Hoje é diferente, mas não importa, são dessas pessoas que estão lá nesse momento. Né? Olhar para o que estão vivendo nesse momento e com certeza está pulsando coisas ali. Né? Está se produzindo cultura ali, eu não sei qual que é, adoraria saber até, mas o que é que está sendo produzido, né? Então, eu fico muito pensando, isso de estar aqui com você me trouxe muito esses pensamentos, assim, né? Enfim, estou viajando, né? Pronto, eu já estou sem roteiro, meu filho, aí o roteiro... Não, mas era para filosofar. Você já abriu o seu vinho aí para poder... Eu vou só, então, mostrar aqui rapidinho, vai, só porque daí está aqui na tela, enfim, lá de Salvador. Esse aqui é o espaço da Galeria Mário Cravo, né? Ela é enorme, tem essa parte de cima e também tem um outro aqui. Esse aqui foi o trabalho do Eriel Araújo, que venceu na minha categoria. Esse aqui do Daniel Moreira, na categoria Ancestralidade e Representatividade, né? E a outra categoria é fotografia documental, tá? Então, olha só, dele também trabalha nesse sentido mais de instalação, né? Eu trouxe mais os trabalhos da minha categoria. Ele trabalha essas impressões em cimento, usa pólvora, né? Ele traz essa ideia de concretude, né? Do concreto, dessa civilidade muito construída a partir do concreto, né? Então, então muito do suporte aqui o meu trabalho, né? Então, tá vendo, eles estavam bem na parede mesmo, bem quadro. Esse aqui é um trabalho do Marcelo Mazagão, que também tinha umas paisagens panorâmicas, mas nesses papiros, né? Então você sentava aqui e girava e você ficava vendo, né, essas imagens, então, como quase num cinema. O Marcelo, ele é curador do Festival do Minuto, né? Então entende-se então já aí da onde vem essa questão desse traveling também, essa relação com o cinema, né? Então tem a ver com a história dele, né? E esse daqui, o Edu, que fez essa roda aqui dessa instalação, também tinha som,
uma roda de capoeira, as impressões eram num coro, né? É super bonita essa instalação aqui também. E a quinta é a Suzana Dobal, que já era um trabalho muito mais trazendo a ideia de virtualidade, né, desse universo também do celular, desse mundo de imagens a partir dessa virtualidade. Então, era uma obra mais conceitual, né. Então, esses foram 5 finalistas da minha categoria, né, mas aqui, por exemplo, aqui é de ancestralidade, aí tinha os outros trabalhos todos aqui expostos, né, e aí teve discussões, a Anaí Benedito estava, enfim, os outros curadores, a curadora, quem é que era a Júlia? A Célia, o Alexandre Cerqueira, a Naíra, a Cristiane, estavam lá para a gente fazer uma roda de conversa. Então, foi muito, muito bacana, né, assim, estar junto dessas pessoas, olhar também o que está se produzindo, né, no Nordeste, Norte, Sul, né, então eu aproveitei bastante também nessa quarentena de ver muitas lives de artistas fora desse centro que a gente vive, né, entender essas outras perspectivas. Eu acho que às vezes a gente fica muito fechado aqui dentro do nosso mundo São Paulo-Rio, né, então, procurar ouvir o que essas pessoas pensam, eu acho sempre muito interessante, assim. Já falei muito. Muito obrigado, Vanessa. Nós estamos aí nos finalmente. Eu só queria te perguntar se você já tem um conceito, né? Ou colocar de outra maneira, arrasto, enquanto o modo artístico de fotografar que você propõe, ele é, enquanto Vanessa Poitena, memória, essencialmente memória? Eu acho que ele é um artifício para a memória, sim, que é o nome do meu outro projeto mesmo. É do meu projeto teórico, ele é um artifício para a memória. Né? Ele não é a memória, mas ele é um artifício para a memória. Para a memória. É um remedinho. Muito bem. Então, eu agradeço a todos que estão contribuindo, que assistiram, que enviaram as mensagens. Agradeço a Vanessa mais uma vez. Todo mundo, então, que a gente vai ter outras. Na semana que vem, o Wagner Pupo, depois o Fábio Bechelli sobre gastronomia, o Daltinho sobre fisiologia do exercício, e a gente vai avisando. Geralmente às quintas, eventualmente às quartas ou às sextas, né? Semana que vem às quintas. Então, eu passo a palavra para você fazer dar o seu recado final. Eu só queria agradecer o convite, fiquei super feliz, né? Eu achei que ia passar batido por essas lives aí, mas você me capturou e eu acho que então tem essa dimensão emocional por tudo, então eu deixei me capturar. Foi arrastado. Fui arrastado por você e eu deixei, então, e foi ótimo. Então, queria agradecer aí, eu pedi para minha mãe fazer uma propagandazinha lá, minha mãe, faz uma propaganda aí para o Tecorum, né? Minha família também, pelo lado do Mauro, do meu marido, minha família Poitena Ferreira, que eu vi que está aí, os amigos, pessoas que eu também não conheço, então, muito legal que vocês estão por aqui, de ouvir. Então, quem quiser também me fazer perguntas, se tiver interesse por alguma dica de leitura, alguma coisa, pode me chamar no Facebook, ali no Messenger, eu tenho Instagram, enfim, pode me procurar, que eu sou super, ficaria muito feliz de contribuir aí também com essas literaturas e com essas referências. Tá, e Brito? Eu que agradeço a todo mundo. Até quinta-feira que vem. Vamos fazer aqui um toquezinho assim, ó. Do outro lado. Essa eu não conhecia. Também não, inventei agora. Muito bom. E aí a gente toma aí uma cerveja, um vinho para a gente continuar. Com certeza. Valeu. Obrigado. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.